Reflexão do dia 22 de fevereiro de 2024. Cátedra de São Pedro, Apóstolo, festa, quinta-feira, cor litúrgica branco. Então nós temos um branco aí no tempo da quaresma, né? Que segue na cor litúrgica roxo, mas hoje é um dia festivo, porque a igreja comemora, desde o século IV, a Cátedra de São Pedro, de onde o Papa governa a igreja. Uma cadeira simbólica, mas tem aí todo um poder, pois afinal de contas, o próprio Cristo falou para o Pedro, que foi o primeiro Papa: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E também, naquele mesmo dia, Deus indicava, o próprio Cristo indicava, que lhe seria dada a chave da igreja, né? E tudo que ligar na terra seria ligado no céu, e tudo que a igreja desligasse na terra seria desligado no céu. Então aí o próprio Cristo confia aos homens, através de Pedro, e assim seus sucessores até os dias de hoje, a governância da igreja. Oremos. Senhor Jesus, mais uma vez na história existem problemas, né? A igreja é constituída por homens e existem levantes fora e até dentro da igreja que ousam questionar o sumo pontífice, que se assenta na cátedra papal, como quem tem autoridade sobre o povo de Deus. Senhor, tende misericórdia da humanidade e devolve a paz na Santa Igreja. Devolve, Senhor, a razão, o juízo, a vontade de te servir, a disciplina. Devolve, Senhor, por tua caridade e misericórdia. Invocamos agora o santo nome do Senhor Jesus em proteção à nossa Santa Mãe Igreja, para que todos aqueles que lideram essa igreja, a partir do Papa até o último consagrado na ponta aqui da igreja, que possamos servir somente a Ti, Senhor Jesus, na disciplina, respeitando os mandamentos da igreja, adorando-te, Senhor, e santificando a igreja todos os dias, porque, afinal, a Tua Santa Igreja Católica Apostólica Romana saiu de dentro do seu coração, Senhor, quando naquele dia Tu falastes: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 1 a 4. Então, o nosso primeiro Papa, ele fala assim: caríssimo, exorto-vos aos presbíteros que estão entre vós. Eu, presbítero, como eles, testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que será revelada. Sedes pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai de cada uma dessas pessoas, não por coação, mas por coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui Pedro, ele tem então toda uma visão, uma consciência de que a igreja exerce sim influência no comportamento social, no comportamento das pessoas. Tem sim, a igreja tem os presbíteros e todo o clero tem sim grande influência na convivência social, na comunidade, na sociedade. Então, mas aqui ele revela, né, que essa governança seja feita em Cristo, por Cristo e para Cristo, e não por interesses próprios, para vanglória pessoal. Não, ao contrário, ele invoca que o coração daqueles que dirigem a igreja tem que ser um coração generoso, não livre de torpe ganância, mas livremente no amor, não como dominadores, mas como pessoas, instrumentos de Deus para guiar o rebanho do Senhor.
Por isso invocamos agora a santa proteção de todos os anjos em favor de cada homem consagrado, Senhor, de cada sacerdote, do Papa, dos bispos, de todas as autoridades eclesiais, que sejam agora protegidos pelo Senhor Jesus. Invocamos em nome do Senhor e pedimos ao Pai, doador de todos os dons, que derrame uma porção especial do vosso Espírito Santo, fazendo com que todo aquele consagrado ao Senhor, de todo mundo, possa agora, pelo Espírito Santo, renovados no Espírito, receber agora uma grande efusão do Espírito Santo, renovando assim a sua igreja, Senhor. Tudo isso pedimos a Deus Pai em nome de Jesus. Amém. Invocamos também, pelo nome de Jesus, a santa proteção da Virgem Maria por toda a igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O salmo de hoje é o Salmo 22. Ele fala: o Senhor é o pastor que nos conduz. Não me falta coisa alguma, porque o Senhor é que me conduz. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados, campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu santo nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, mas comigo, com bastão, com cajado, eles dão a segurança. Então aqui está, né, a referência do Salmo, o bastão com cajado, né, o cajado que o Papa recebe, né, como símbolo de poder. Eles me dão segurança, que é a função da igreja. O Senhor é o pastor e me conduz, não me falta coisa alguma. Evangelho. No Evangelho de hoje, em Mateus capítulo 16, de 13 a 19, nós vamos ver exatamente aquela cena onde Jesus repete, fala, né, para Pedro, né, que ele é pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí houve um silêncio total entre os apóstolos. Mas Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É estranho que algumas seitas protestantes tentam tirar esta dádiva que Deus deu ao apóstolo Pedro, indicando-o como líder da igreja, o primeiro Papa. Quando falando assim: Pedro, tu és pedra, e sob esta pedra, como se esta pedra fosse o próprio Cristo, que é a pedra angular da igreja. Mas aqui o texto está falando: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, que é o próprio Pedro, né, construirei a minha igreja, constituirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Veja, se você ligar o versículo 18, aonde Jesus institui aí Pedro como o primeiro Papa. Agora, o versículo 19 também fala da mesma graça. Ora,
Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá bom, versículo 18. Aí ele continua no versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Então, é evidente que o versículo 19 fala sobre Pedro e sobre a igreja. Então, o que ele falou no 18, ele confirma no 19. Então, não há por que constituir alguma dúvida de que Pedro realmente recebeu de Jesus a missão de ser o primeiro Papa. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então não tem como construir aqui nenhuma narrativa, nenhuma forçação de barra teológica, negando que esta autoridade e a sucessão de Pedro até os dias de hoje, que caracteriza a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Mas nós temos aqui uma realidade também. É que quando o Evangelho fala, naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Eu quero dizer que a Decápolis, ali, essa região, é uma região pagã. Roma não aceita que nenhuma religião seja instituída ali naquela região. Roma fala assim, é Roma dentro de Israel. Então ali era uma região pagã. Todos os pagãos e todos os que praticavam algum tipo de heresia, né, que não eram bem aceitos nas regiões religiosas em torno de Jerusalém, em Israel, iam para essa região de Filipe. Então, Jesus vai no meio de um povo pagão, de uma filosofia pagã, de uma postura pagã, né, de costumes pagãos e hereges. Ele pergunta aos seus discípulos. Por que ele não perguntou lá em Jerusalém? Por que ele não perguntou em Nazaré? Por que ele não perguntou na Galiléia? Mas ele foi para uma região onde necessitava ser evangelizado. Então é nesta região, né, de muitas discórdias que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha só, isso tem uma importância muito grande. Em meio a este mundo, em meio aos apelos desse mundo para optar pelo pecado, numa geração onde eles estão desbatizando, que coisa horrível isso, negando o batismo oficialmente, indo lá fazendo um culto, uma prática de retirar o batismo, negando o batismo de Jesus Cristo. Mas numa situação semelhante, Jesus pergunta à igreja, pergunta agora ao sumo sacerdote, ao Papa, pergunta agora aos bispos, aos padres e todo consagrado: e tu, quem dizeis e vós, quem dizeis que eu sou? Veja que entre os discípulos de Jesus, ou os apóstolos, houve um silêncio, porque era ousado falar que Jesus era o Filho de Deus, né? Alguns ainda tinham dúvida, alguns ainda tinham a memória raiz neste mundo, o comprometimento daquele mundo, mas nessa situação, no silêncio que se deu, Simão olha para um lado, olha para um outro, e movido pelo Espírito Santo, ele responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O que Pedro falou? Você é, Senhor Jesus, a nossa motivação. É por ti que nós largamos nossa casa, nossa esposa, nossos filhos, largamos a nossa profissão, o nosso barco, a nossa família. É por ti, Senhor, que estamos aqui. Assumimos isso diante dos céus, diante da tua presença, né? Diante da tua mãe Maria. Nós estamos aqui, né, seguindo os teus mandamentos, a tua vontade, e vamos seguir até a nossa morte. É isso que Pedro falou. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E que esse mesmo vigor no Espírito Santo possa permanecer até os dias de hoje. Invocamos, Senhor, e pedimos mesmo, Senhor, a tua presença na igreja. Senhor, caminha livremente agora pelos corredores do Vaticano. Purifica, Senhor, toda a tua igreja, Senhor. Purifica com tua presença, com tua palavra, com teu Espírito, cada pessoa que serve, Senhor, na autoridade do seu nome, em benefício da Santa Mãe Igreja. Sabemos que a igreja, durante esses séculos todos, passou por cada dificuldade, Senhor.
cada investida do mal contra vossos filhos na igreja, contra cada um que te serviu. Mas sempre, Senhor, a igreja perseverou até o dia de hoje. E precisamos também nessa geração, nesse tempo presente, da sua proteção. Por isso, Senhor, invocamos a presença do vosso Espírito. Envia, Senhor, vossos anjos com a espada desembainhada mesmo, lutando, Senhor, contra todo o mal que tenta contra a vossa igreja. Por isso tudo te louvamos e te bendizemos. Somos católicos, apostólicos, romanos, somos sim a tua igreja. O que sobra da tua igreja, quando tu falaste, Pedro, tu é pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que honra, meu Deus, servir a ti, Senhor, através da igreja de Pedro, através da igreja que os meus pais serviram, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, e assim foi todos os meus antepassados te servindo. Por isso te glorificamos e te bendizemos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, Se Não Evangelizar. Vem fazer parte desse time de evangelizadores, faça parte dessa campanha de pregadores, desses exércitos que nós estamos montando, através das redes sociais, e multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.